Comigo aqui no estúdio, a educadora Simone Carleto. Boa noite. Boa noite, Pedro. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu me lembrei da Simone pelo seguinte, semana passada eu publiquei um relato de uma professora, pediu sigilo, eu respeitei, e eu fiquei impressionado, porque muitos professores se manifestaram a favor do relato dela, comprovou que era verídico realmente, né? E há uma necessidade imediata na rede pública da prefeitura. E aí a Simone também... Aí no dia seguinte o prefeito Guti anunciou Sim. que estava chamando professores já concursados, cozinheiros. Como é que você observa tudo isso, Simone? Bom, primeiro que nós percebemos a necessidade efetiva de termos uma instituição, né, um sindicato que defenda realmente as nossas necessidades, que são muitas. Nós somos uma grande categoria dentro dos serviços públicos, né? Somos cerca de 7 mil servidores e servidoras da educação. E esse relato é curioso até, Pedro, porque pode ser de qualquer escola. Sim. Porque é algo que está acontecendo em muitos lugares. E outra coisa que comprova é que esse poder constituinte, né, que a gente quer fortalecer na cidade, ele é muito importante. Porque conforme há pressão, conforme há mobilização, nós acabamos contribuindo para que as coisas aconteçam. Que pese que foram anunciados 800 profissionais sendo chamados e 400 são professoras eventuais, que é um contrato totalmente precário, né? E que, além disso, não tem disponível, porque todas as escolas já estão ocupando as eventuais que estavam disponíveis, então é a maior dificuldade, quando nós precisamos substituir alguém, contar com essas profissionais. Então, o ideal, e tem concurso, né? Tem profissionais, professoras aprovadas em concurso, e eles chamaram uma quantidade muito pequena perto daquilo que é necessário. Agora, Simone, o que me impressiona é o seguinte, pelo que eu entendi, as professoras ou professores hoje são estressados por causa das crianças especiais que demandam maior atenção, né? Uma atenção especial, e a lei prevê um auxiliar para isso, é isso? Então, o que ocorre? Nós temos, né, a legislação sobre inclusão, sim, ela é recente, mas de qualquer maneira, o que nós percebemos é que falta toda a estrutura para que realmente essas crianças, né, que são crianças com algum tipo de deficiência, possam ser realmente atendidas nas suas especificidades, né, e nas suas singularidades. Que, no fundo, a educação de qualidade, a premissa é que toda e qualquer pessoa precisa ter condições, né, de se expressar dentro daquilo que é o seu modo de ser, o seu modo de estar. E realmente essas crianças, na nossa rede, elas são atendidas por estagiários de pedagogia, né, que são vinculados ao CIEE, né, que é o Centro de Integração Emprego Escola, e aí são essas pessoas que nos auxiliam com essas crianças. Entretanto, não é uma para cada criança. Então, é uma para a classe. É uma para o conjunto da escola. Opa. Então, uma no período da manhã, uma ou duas ou três, dependendo, não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Não é por classe? Não é por classe. Então, algumas mães, algumas famílias, né, melhor dizendo, algumas famílias conseguem, inclusive por ordem judicial, que algumas crianças tenham um acompanhamento de uma professora, né, junto com a criança dentro da sala de aula que tem a professora da classe. Porque como são muitas crianças, realmente tem situações muito difíceis. Mas né? Aí a bomba se estoura na mão da professora. Na mão da professora. E assim, a situação fica insustentável, porque realmente é algo muito difícil. E ainda considerando, né, que são pessoas que estão estagiando, então estão ali também aprendendo ainda. E esses casos são justamente aqueles que mereceriam, né, toda a especialidade de pessoas que estudam para isso, né? Realmente a educação que possa ser inclusiva, né? Que possa ter um processo de interação dessas crianças, para que elas possam realmente se desenvolver. E nessas condições fica muito precarizado, né? E infelizmente... E qual seria uma solução viável? Um auxiliar por classe, é isso? Olha, o que nós entendemos é que cada situação deve ser avaliada, né, de forma específica, porque em alguns casos realmente não é necessário. Né? Tem muitos casos em que a criança tem um grau de autonomia suficiente para que ela possa estar, né, em conjunto com as demais, sem que haja um acompanhamento específico. Mas há casos que realmente isso é necessário. De qualquer maneira, nós entendemos que o que seria ideal seria realmente professores, professoras concursados disponíveis nas unidades para isso. Até porque as estagiárias, né, o contrato também ele tem um outro tipo de periodicidade, muitas vezes há
muita alteração muita rotatividade. E nem sempre o estagiário é qualificado, né? Olha, não necessariamente. Eu tomo todo cuidado, né, para acabar não sendo assim leviana, até porque eu trabalho como diretora de escola e tem pessoas que trabalham comigo, né? Então, podem entender, dependendo do comentário que eu fizer, que estou falando daquilo que nós vivenciamos na escola. Mas, na verdade, eu recebo muitos relatos, né, de várias situações em muitas escolas, né, que por mais boa vontade que as pessoas tenham, e vale dizer, né, que a nossa rede tem funcionado muito na base da boa vontade, porque as professoras todos os servidores e servidoras se desdobram. Eu sempre dou o exemplo das pessoas da cozinha, que na ausência de temperos, elas compram do próprio bolso, né? Cebola, alho, salsinha, sendo que justamente é nesses locais que estão os menores salários. Então, não é justo. Falta, às vezes, ingredientes? Com certeza. Sem contar os ingredientes que têm sido comprados, né? Então, a gente tem ali carnes de péssima qualidade. Essas profissionais levam horas ali para limpar essas carnes, chegam a tirar mais de 1,5 kg de sebo de uma quantidade de 6 quilos de carne. Então, quer dizer, é toda uma precarização. É o Conselho de Alimentação Escolar. E nós temos, já falando em conselho, né, que é um outro assunto que eu queria muito tratar aqui hoje, nós temos na cidade, nesse momento, uma banalização de todos os conselhos. Né, para não dizer outra coisa. Banalização. Tem um processo de cooptação muito forte e isso acontece por quê? Porque há um desconhecimento dos nossos direitos como cidadãos, né? Então, aqui mesmo já teve uma fala, né, no seu programa por parte de uma pessoa da direção do Sindicato dos Servidores da Administração Pública dizendo que o Conselho do Fundeb não pode fazer nada, que é o conselho que fiscaliza as verbas do Fundeb, que é uma verba que tem como uma das dos principais objetivos valorizar os profissionais da educação. Então, é muito importante o conhecimento, né, desse recurso, dessa lei e da lei que rege também a questão do conselho. Foi falado que o conselho só pode fazer ressalvas, e não é verdade. O conselho pode reprovar. E as contas da prefeitura não vão para o Tribunal de Contas sem esse parecer. Esse parecer é muito importante. E, inclusive, teve toda uma questão aí envolvendo o abono do ano passado. Muitas cidades pagaram. Muitas pagaram. No nosso caso, realmente, a cidade atingiu o mínimo, que era 70%. Nós fechamos com 70,33%. Não era obrigatório, entretanto, sobraram 40 e tantos milhões, né? Cerca de 44 milhões, e que poderiam pagar um salário inteiro para cada servidor e servidora da educação, porque a folha de pagamento da educação gira em torno de 35, 37 milhões. Seria um abono. Mas isso não aconteceu e nem tampouco nós ficamos sabendo de nada. Não há transparência, né? Então, eu fui pesquisar sobre isso, né, e consegui apurar que foram comprados materiais escolares, materiais esses que nós temos alguns problemas de planejamento e de logística, que se der tempo eu comento um pouco, e também nós tivemos 36 milhões comprados em livros, e eu como uma grande amante da leitura, né, não sei se tem muita gente que não sabe, mas além de eu ser diretora de escola, né, eu tenho toda uma carreira paralela, né, nas artes, né, no teatro. Então, a literatura, para mim, é algo que eu amo demais. Então, eu fico muito feliz que nós tenhamos, né, projetos de leitura. Entretanto, a nossa literatura brasileira e mundial é riquíssima para que sejam adquiridos 36 milhões em livros, praticamente dos mesmos autores. 36 milhões? 36 milhões. Então, são livros de mediação de leitura, e são livros também para didáticos. Só para dar um exemplo, tem um dos títulos que se chama Girafa, ponto de interrogação, que tem 92 mil unidades compradas. Então, eu fico imaginando, se nós temos 117 mil estudantes, né, então 92 mil vão ler todos o mesmo livro, enquanto que nós poderíamos ter, né, uma gama imensa de possibilidades. Né? Eu dei até um exemplo, bobagem, né? Dei até um exemplo... O meu tio Roberto faleceu faz uns 15 dias e a lembrança mais
marcante que eu tive dele, ele trabalhava numa empresa chamada Reste, que fazia junto com a Fundação Roberto Marinho, se não me engano, uma ciranda de livros. Então, anualmente, eles faziam todo um estudo, né, para formar ali um conjunto de 35, 36, 40 livros, se não me engano. Ou seja, durante o ano, esses livros rodavam e cada criança lia, então, poderia ler, né, 40 livros no ano, em vez de ler só um. Mas eu imagino que essa girafa deva ser tão importante como é, por exemplo, O Menino Maluquinho, que é uma obra importantíssima, né? Uma obra-prima e que fazia parte da ciranda de livros. Eu lembro que eu li o Meu Pé de Laranja Lima, né? Era um clássico. Né? Sim. Então, nós temos tudo isso. E aí, tem outra questão, né? Então, não queria pagar o abono, os livros são super bem-vindos, evidente, né? Inclusive, nós estamos ansiosos para saber desses livros. Não sei se são os livros que vão ser divulgados na semana que vem. Vai haver um evento sobre um projeto Minha Sala de Leitura, que teve uma outra licitação de 11 milhões, que aparece com esse nome. E também tem vários livros do mesmo autor. Um único autor, com acho que é cerca de uma dezena de títulos. Eu fico, assim, muito curiosa para saber por que né, um autor ou um conjunto de autores tem tanto destaque. E outra, não encontrei alguns desses livros para comprar, assim, nos principais sites de... Posso presumir para não haver concorrência na licitação? Eu não sei, pode até ser que seja um tipo de produção específica para prefeituras e tal, não sei. Mas vamos ver. E os livros devem ser muito bons, porque eles têm um valor de 60, 70 reais. Né? Imagino que possa ser aqueles livros que, quando você abre, tem 60, 70 reais. Caríssimo, hein? Vários deles. Eu imagino que sejam livros de excelente qualidade, que talvez tenham até dobraduras, aqueles livros mais... 3D. Eu acho que sim. Ô Simone, falando nisso, como é que você vê essa iniciativa? Terça-feira, dia 8, né? Vão abrir lá a licitação dos ovos de Páscoa. Como é que você observa isso? Olha, essa situação do ovo de Páscoa é algo que nós discutimos muito, né, na educação, digamos assim, contemporânea, né? Porque as datas comemorativas, elas são uma questão bem complicada no histórico da educação, quando a educação tradicional era muito baseada, né, em datas comemorativas. Então, tem vários problemas, né, que nós podemos citar, por exemplo, a comemoração relacionada à cultura indígena, então os estereótipos, o preconceito que é veiculado e tudo mais. No caso dos ovos de Páscoa, né, o argumento que tá sendo utilizado, né, que as crianças têm direito a comer uma excelente carne, as crianças têm direito a não tomar leite puro. Num cardápio da Prefeitura Municipal hoje, você tem 3 dias da semana leite puro. Só leite? Só leite puro e um biscoito junto, uma Sério? bolacha. O leite mesmo, ele vem puro. As crianças não tomam esse leite, porque é extremamente desagradável. Então, eu imagino... Mas não tem a merenda? Tem assim, tem 2 momentos. Tem um momento que é o café e tem um momento que é o almoço ou a janta. Certo. Então, no almoço vai ter lá a carne, eventualmente, mas no café é um leite puro. Pelo menos 3 vezes por semana é isso. Gelado, quente, mas é puro. Então, as crianças têm direito a ter uma excelente alimentação, né, dentro de uma educação de qualidade. Agora, o ovo de Páscoa, ele é realmente de outra ordem. Porque o que nós imaginamos? A Páscoa, né, além de ser uma questão que está envolvida com aspectos religiosos, né, e a escola nós sabemos que deve ser laica, entretanto, é também uma atividade cultural. Então, sempre é necessário enfatizar esses aspectos desse momento, né? Enquanto que a distribuição de ovos de Páscoa me parece que não tem nada de pedagógico. Então, eu entendo que talvez seja uma grande sensação, né? Porque as famílias vão receber, assim como nós falamos das conveniadas. Então, para uma família que precisa ter a criança o dia inteiro, obviamente que ela vai ficar muito feliz de poder ter a criança dentro da escola o dia todo, assim como receber um ovo de Páscoa, porque muitas pessoas realmente não têm condições de comprar. Mas teria outras tantas formas de trabalhar com esse tema, muito mais econômicas e muito mais pedagogicamente viáveis. E você teve esse dinheiro também, né? Cerca de 3 milhões de reais. Sim. Muito bem. Falando em conveniadas, parece que segunda-feira haverá um protocolo de pedido de impeachment do prefeito Guti por causa de conveniadas, né? Continua ainda
essas reclamações referentes às conveniadas? Olha, muitas reclamações e algo muito complicado que, infelizmente, eu não tinha percebido com tamanha propriedade. Eu recebi notícias, né, de pessoas que estão em extrema necessidade de ter seus filhos dentro de uma escola em período integral, porque precisam trabalhar. Inclusive, nós temos pessoas imigrantes nesse tipo de situação, então é uma situação gravíssima. E eu imaginava que nós tínhamos perdido salas dentro das nossas escolas e essas salas estavam nas conveniadas. Mas, fazendo alguns telefonemas, eu percebi que não. Então, eu tenho notícia de uma mãe, por exemplo, que se inscreveu em setembro do ano passado e continua na posição 18. Eu ainda falei, não, deve estar havendo algum engano, deve ter sido inscrição, não. Puxamos realmente todas as informações, ela está inscrita desde quando iniciaram as inscrições e até agora não foi atendida e não tem perspectiva. Liguei nas conveniadas, elas falaram que só tem uma classe de B1, que hoje nós não temos mais na nossa unidade. Então... Já vamos para a pergunta. Vamos. Desculpe, eu te atrapalhei. Mas não, tudo bem, tranquilo. Como a Simone avalia o fato de o prefeito ter chamado apenas 20 PEI, professor de educação infantil, é isso? E 400 eventuais? Pode ser indicativo de uma efetiva terceirização da educação infantil por meio de conveniadas? A Rosa Luxemburgo. Sim, com certeza, Rosa. E é como eu disse aqui, né? Nós temos esse processo de terceirização que tem a ver com a extinção da Proguaru, a aprovação da PPP da educação, né? E a inoperância dos conselhos. Então, só para você ter uma ideia, Rosa, eu recebi uma denúncia semana passada da forma como o sindicato dos trabalhadores da administração pública, né, o STAP, quer dizer, a diretoria que está lá, opera as indicações, por exemplo, para o Conselho Municipal de Educação. Eu nem sabia que existia o conselho. Pois é, existe, é presidido pela mesma pessoa que preside o do Fundeb, ou seja, tem toda uma organização aí para evitar impedimento legal, não tem. Não. Né? Mas o que acontece? Tem toda uma movimentação para que essas compras e contas não sejam realmente fiscalizadas. Aí sabe o que aconteceu, Rosa? Foi colocado num grupo de WhatsApp, assim, os 3 primeiros que se manifestarem aqui vão para o Conselho Municipal de Educação. E nós que somos professoras e professores, gostaríamos de ser chamados, né, a participar. Como é que foi a eleição? Então, foi um sorteio no WhatsApp, assim, sorteio não, porque sorteio ainda tem todo mundo que quer e depois tem algum critério do acaso. Mas não, os 3 primeiros, inclusive, uma das pessoas que vai aparecer aí como representante, né, de professores no conselho é uma das pessoas que acabou de ser premiada com cargo no governo. Não foi assim, sem votação, sem nada? É assim, inclusive o do Fundeb, porque eu fui presidente do conselho do Fundeb. Então, eles aplicaram um golpe, né, porque eu era representante de diretores de escola, e aí nós tínhamos uma eleição dentro da AGENG, porque a lei determina que diretores de escola sejam eleitos pelos pares. No caso de professores e os servidores técnico-administrativos, eles podem ser indicados pelas entidades representativas. Mas o que se espera? Que faça uma assembleia, né, com esse tema, verificar quem tem interesse, né? Então, é isso mesmo. Uma pergunta aqui boa. Sem contar que a maioria das conveniadas parece presídio e não escola, é verdade isso? Olha, eu sei que tem, inclusive, escolas conveniadas que receberam o agraciamento, digamos assim, de funcionar em prédio próprio da prefeitura, né? Mas os prédios que são alugados realmente são muito precários. E o prefeito publicou um decreto que autoriza o alvará automático para funcionamento de creche, depois que vai ser verificado. Quem é do Conselho Alimentar ainda? O Colonato? Eu não sei, eu sei que ele estava sendo representante em âmbito estadual, né? Não sei como ficou no município, não tenho essa informação. Se alguém souber, me avisa aí, por favor. Se alguém puder já passar essa informação. Bom, e como é que está a formação do sindicato, Simone? Olha, estamos indo muito bem, nós estamos fazendo uma série de assembleias semanalmente, o mês de fevereiro todinho, já conversamos com supervisoras de ensino, já conversamos com professores especialistas, professores de EJA, cozinheiras. Sábado agora nós temos, eu até fiz uma colinha aqui, porque senão eu não vou lembrar de tudo. Sábado agora, às 9 horas, nós temos os agentes escolares e às 10h30 os assistentes de gestão. No dia 12, nós conversamos com coordenadoras pedagógicas, diretoras, vice-diretoras. Dia 19, professoras, ADIs.
às 9h e às 10h30, coordenadores de programas, pedagogos, professores de educação especial. E, finalmente, no dia 26 de março, professores de educação básica. E no dia 9 de abril, nós queremos fazer uma assembleia geral, enfim, com todas essas pessoas. E também, caso vocês que estão nos assistindo, né, sejam da educação, queiram entrar em contato conosco, vou deixar o nosso e-mail, que é sindeducacau@gmail.com. E... Sim, de educação, sem o C, cedilha, sem o tio, né? Isso. @gmail, é isso? gmail.com. E também nós estamos fazendo visita nas escolas, fora do nosso horário de trabalho, né? Porque nós não estamos liberados para fazer isso. Então, quem quiser, tiver interesse de saber mais, pode, por gentileza, entrar em contato com o nosso e-mail ou então nos procurar, que tem algumas pessoas aí nos grupos de WhatsApp, tudo, nós estamos divulgando nossas assembleias. Outra pergunta da Rosa Luxemburgo. Há diversas denúncias de que diretores de escolas estão supostamente indicando o fechamento de salas de aulas em unidades escolares da prefeitura. A Simone entende que isso favorece as conveniadas? Entendo que sim, Rosa. Eu entendo que sim, porque o que ocorre? Esse ano, excepcionalmente, o ano passado, a nossa reunião de demanda ela foi extremamente estranha e atípica, porque nós sempre recebíamos um mapa da demanda. Foi uma reunião de demanda sem o mapa. Ela foi virtual, não foi presencial, então presencialmente nós recebemos uma pastinha com os mapas, que significa o quê? Um resumo daquilo que vai ser atendido na região. E tem atendimento de educação infantil, pré-escola, sendo feito em conveniadas. E até onde nós apuramos, não tem previsão legal para isso. Então, não poderia estar acontecendo. O que tem previsão legal é para educação infantil, creche, ou seja, berçário 1, berçário 2. Estágio 1 e maternal. Estágio 1 e estágio 2 não deveria estar sendo atendido em conveniadas. Então, parece, a coisa, mais uma vez, não fica transparente. Vale lembrar que virou um mega departamento de planejamento, que inclui a demanda, que inclui o antigo DASE, e realmente... Quando nós estávamos lá no Conselho do Fundeb, nós sempre avisávamos, olha, precisa planejar, esse dinheiro vai sobrar, e depois chega em dezembro, fazem essas compras, assim, que são itens necessários, evidente, ninguém está questionando isso, mas obviamente que se planejar, só para vocês terem ideia, as escolas da prefeitura, a maior parte, tem pouquíssimos computadores, computador com câmera, então, para videochamadas, essas coisas. Nós sabemos que outras redes, rede municipal em São Paulo, rede estadual, comprou equipamentos tecnológicos para melhorar, né, a educação, o acesso das crianças à tecnologia. Então, é uma pena que esses 43 milhões tenham sobrado e sequer nós somos consultados. Uma polêmica. Os uniformes estão em ordem? Os uniformes ainda não chegaram. Não? Foram feitos os levantamentos, né, do que é necessário em cada escola. E essa é uma questão, né? Nós não recebemos cronograma das coisas. Então, por exemplo, os materiais escolares que foram comprados, aparentemente também dentro dessa verba, que é uma empresa de logística, inclusive tem um problema sério, que esses kits, da forma que nós recebemos, eles não são facilmente conferíveis, né? E nós sabemos que tem escola conveniada, falando em beneficiar, né, conveniada, tem conveniada que já recebeu os kits individuais, escolas próprias, nós não recebemos ainda e não sabemos quando vamos receber. Então, precisa, nesse planejamento, ter mais transparência. A Tânia Kaiser está dizendo que é uma piada que você não muda o discurso. Será que mudou a política? Para mudar o discurso? Não, a Tânia Kaiser, como você está no Conselho do Fundeb, então, com certeza, né, vocês já viram esses livros, tem essas notas fiscais, então é legal tornar transparente, mostrar para todo mundo, não é piada, é muito sério e é grave. Então, nós queremos, sim, participar. Não é público? Enfim, o Conselho recebe as documentações, em tese, que comprovam tudo que foi adquirido. A gente sempre aconselhou eles não comprarem com esse recurso, porque eles têm essa outra verba que é o recurso geral municipal da educação. Né? Agora, esse recurso do Fundeb, dada a sua característica, né, como ele é formado por impostos, por verbas federais, verbas estaduais, verbas municipais, é tudo muito mais rigoroso
no que diz respeito à fiscalização, pelo menos deveria ser, né? Mas nós esperamos que os órgãos competentes, aí assim, como a exemplo do Conselho, né, que está acompanhando, deverá estar acompanhando isso, que também acompanhe e fiscalize. Simone, na construção do Sindicato de Educação, os docentes das conveniadas poderão participar da base? Entendo que não, né? Olha, nós estamos estudando vários temas relativos a isso, né? Nossa assessoria jurídica tem nos dito que isso tem se relativizado por conta de que esses servidores e servidoras têm entrado no cômputo dos gastos com pessoal nas prestações de contas dos governos. Então, é realmente a liberação, né? Está dizendo ali que a informação no site da Prefeitura é que o Marcelo Colonato ainda preside o Conselho de Alimentação. Não sabemos se está atualizado. Walter Pontes. Obrigado, Walter. Então, o que ocorre realmente é algo que precisa ser acompanhado com muita seriedade. Tá certo. Algo a finalizar, Simone? Só agradecer mesmo, mais uma vez, dizer que nós estamos à disposição aí, entre em contato conosco, participe das assembleias, é importante, lembrando que ninguém precisa sair dos sindicatos onde estiverem associados, associações, né? Mas é sempre importante nós lembrarmos que, em termos de democracia e do poder constituinte que nós temos, não custa nada criar e apoiar a criação de um novo sindicato para as especificidades da nossa categoria. A Silene Polari, acho que é professora, né? Ou é diretora, não sei. Na escola que estou, chegou material e material coletivo. Qual a diferença entre material e material coletivo? Tem o material coletivo e o material individual das crianças. Mas é isso mesmo, né? Então, mais uma vez, a evidência de que há alguns locais que recebem mais rapidamente os materiais e outros não recebem, inclusive não temos cronograma, e fica aí mais um pedido de transparência. O que é estranho, né? Deveria ser geral. Exatamente. Né? Alguns são mais amigos do rei, é isso? Aparentemente, sim. Por que será que eu não estou surpreso? Muito boa conversa, Pedro Notaro. Obrigado. Também agradeço. Simone, até uma próxima oportunidade. Sempre bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada, um prazer. Obrigada, pessoal. 18h43, produção. Rápido intervalo.